Defensoria Pública, ela foi originada da Procuradoria do Estado. Tanto é que quem conduziu o primeiro concurso, organizou o primeiro concurso, foi a Procuradora-Geral do Estado. Então havia a expectativa, e mais do que esperada e mais do que certa da nossa parte, de que o nosso salário seria o mesmo salário, a remuneração, o subsídio, seria o mesmo subsídio dos procuradores do Estado, que à época estava ali em torno de R$6.000. E nós fomos todos surpreendidos com um subsídio de apenas R$2.000, que, feitos os descontos, resultava em R$1.631, com os quais cada um dos defensores se virava durante um mês. Foram essas três lutas. Primeiro, estrutura física. Segundo, um salário mais condizente com a função. E terceiro, uma estrutura normativa da Defensoria Pública, como deveria ser, que nos propiciasse a eleição do Defensor Público Geral pelos defensores e o envio de uma lista tríplice ao governador e a nomeação pelo governador e o colégio de procuradores da Defensoria Pública. E há que se dizer o seguinte, Dalila, à época o governador do estado era o todo-poderoso governador Dante de Oliveira. O governador Dante de Oliveira ele tinha um capital político enorme, que talvez depois do governador Dante de Oliveira, a essa época, talvez historicamente, nos últimos 40 anos, talvez, um governador não tenha tido um capital político tão grande como o governador Dante de Oliveira tinha, porque o Dante de Oliveira veio dos movimentos da Direta Já. Mas nós achamos que nós deveríamos somar a isso a força de um movimento grevista. Então, todos os defensores à época, todos em estágio probatório, fizeram uma greve. E com um detalhe nesse movimento, que é o seguinte: o governador Dante de Oliveira, ele havia ingressado no governo do estado nos primeiros 4 anos, dizendo o seguinte: olha, é preciso arrumar a casa, é preciso arrumar a casa. Isso era um mote do governador Dante de Oliveira e, de fato, ele fez diversas reformas administrativas no estado que tem reflexo até hoje. Mas, como esse era o mote do governador Dante de Oliveira, nós colocamos outdoors por toda a cidade de Cuiabá dizendo o seguinte: Defensoria Pública, esta casa ainda não está arrumada, para chamar a atenção do governador de que havia muitas coisas para serem arrumadas ainda no âmbito da Defensoria Pública. Todos os defensores, nós éramos poucos defensores ainda à época, mas éramos todos bastante unidos e unidos em torno da entidade de classe, da ANDEP. A decisão pela greve ela foi bastante conversada, mas quando nós tomamos a decisão ela foi unânime e foi apoiada por todos os defensores. Então, todos os defensores, à época do movimento de greve, em que houve muitas entrevistas nas televisões, os defensores todos me acompanhavam e acompanhavam a doutora Tânia, que era vice-presidente da ANDEP. Então, houve um apoio total da ANDEP. E realmente tudo era muito difícil. Salarialmente, os defensores tinham pouco recursos, nós ganhávamos, à época, se não me falha a memória, R$ 2.600. E isso, muitas vezes, não era suficiente para fazer face às despesas da própria sustentabilidade do defensor, do profissional. E eu me recordo, naquela época, dado essa condição de necessidade, de colegas que vieram do interior de São Paulo, passaram no concurso, cheios de vontade, com ideal a toda flor da pele, e às vezes eram encaminhados para Aripuanã. Eu me lembro que o colega chegou aqui com um carro sedã Toyota. Como é que ele iria para Aripuanã de Toyota, né? Eu me lembro que eu deixei um colega nosso em São Félix, e no aeroporto, o pai desta, eu posso até dizer, criança defensor público, né? Deste jovem idealista defensor público, o pai, de forma bastante subrepetícia, olhou-me e disse assim: ô doutor, cuide do meu filho. Nós tivemos vários embates. À época, a defensora-geral é a nossa antiga e ativa, doutora Caroline Rotini,
E nós tivemos, assim, várias conquistas significativas junto à Assembleia Legislativa, que, aliás, sempre foi idealista junto com a Defensoria Pública, sempre entendeu as necessidades da instituição e dizíamos até que nós éramos primos pobres de algum outro órgão que representa também a esfera do poder judiciário. Hoje é todo diferente, a Defensoria teve um grau, um salto, eu diria até que um salto quântico, né? Com todas essas inovações, todas essas tecnologias, toda a estrutura voltada numa administração extremamente competente, não que as administrações passadas não eram competentes, elas deram o máximo de si. Até existe um adágio popular que diz assim, quem dá o máximo dá o que pode. Eu entrei na Defensoria em 2007. Então, a chegada do momento de contribuir com a associação foi em 2014, salvo em 2014. Eu acredito que nós tivemos a nossa gestão um pouco de sorte, porque foi um momento político em que todas as defensorias públicas de todo o Brasil estavam imbuídas nesse propósito, que era a luta pela aprovação da Emenda 80. E aí, a gente lutou muito, a gente já entrou com esse gás de participação associativa, íamos para Brasília, no início a gente foi até as nossas próprias expensas, que não tinha dinheiro para custear as viagens, às vezes tinha só para passagem, não tinha para hospedagem. A aprovação da emenda, ela garantiu o status constitucional à instituição Defensoria Pública, onde nós passamos efetivamente a fazer parte do sistema de justiça. A gente tinha um salário que ele não era fixado. E a partir dessa lei que ela foi aprovada aqui no estado de Mato Grosso, o defensor público ele teria que ganhar com base no teto constitucional da magistratura. Ocorre que essa lei ela foi vetada pelo então governador. E aí foi um trabalho também muito árduo, tanto da administração quanto da associação no apoio para que a gente conseguisse na Assembleia Legislativa a derrubada desse veto governamental. E aí, com esse veto, garantiu aos defensores o salário pré-fixado com base no teto do STF. Que o veto número 2, naquela época, era uma lei que dava direito aos defensores de terem os seus assessores. Antes dessa lei que foi vetada e depois nós conseguimos a derrubada do veto, os defensores não contavam com quadro de apoio, nenhum defensor possuía o seu assessor. Nós só fomos ter realmente um assessor escolhido por nós com o veto 2 de 2014. Nós tínhamos o sindicato e a ANDEP. Tanto a associação como o sindicato convergiam em vários pontos, mas andavam distantes. Então, o primeiro desafio nosso, inclusive o primeiro desejo que estava no nosso programa de gestão, era unificação. Então, nós dialogamos com o presidente, na época, o Dr. Clodoaldo, e fizemos a primeira reunião das diretorias. Então, a diretoria integrada, ANDEP, SINDEP, ponderaram quais seriam os pontos em comum e os desafios para essa unificação. E tudo tramitou de um modo muito mais tranquilo, pacífico do que imaginado. Qual era o gargalo? Atrasos recorrentes no 12º para a defensoria. Então, o defensor-geral, na época, o Dr. Silvio, repassou para nós a situação e no Conselho Superior nós começamos a verificar que esses atrasos eram não só recorrentes, como também propositais, como, por exemplo, havia repasses que nós acompanhávamos
pelo o site oficial da IOMAT para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, e a Defensoria ficava à deriva. Então nós chegamos a pedir reuniões, primeiro na PGE, na Procuradoria do Estado. Nós tínhamos naquela época um atraso de aproximadamente 9 milhões. E aí começou a quê? Atrasar o nosso repasse, salário e as verbas de atividade, ou seja, que incorporam um salário. Nós chegamos a receber, em vez do início do mês, no final. E ali nós procuramos o secretário de Fazenda na época e ele disse que o quadro era crítico de arrecadação. Só que o que nos chamou a atenção, Dalila, é que nós começamos a perceber que o repasse dos outros poderes era mantido, o repasse estava mantido, inclusive com suplementação. Aí entra o poder e o associativismo que nos fortalece. Nós chamamos a AGE, uma assembleia, todos associados, e foi deliberado por unanimidade da classe que, em caso de ter sido mantido o atraso, nós tínhamos carta branca, autorização para propor medidas judiciais. Nós fizemos uma notificação ao governo, que não teve resposta, e logo em seguida nós levamos para a Diretoria Nacional da ANADEP e a Associação Nacional autorizou o ajuizamento da ADPF. A ADPF é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Até que eu me recordo que nós despachamos com a ministra Rosa Weber num dia e cerca de 4 dias saiu a liminar. E aí o governador foi intimado, foi a primeira liminar contra o governo de estado na época, e ali ele não só pagou o valor, como corrigiu, nos chamou em seguida para uma reunião, parcelamos, firmamos um acordo e foi honrado o acordo e todos nós recebemos valores em atraso. Ou seja, nós não estamos falando só de uma recuperação de praticamente 11 milhões, nós estamos a falar da dignidade, que é o benefício, a contrapartida por todo o trabalho dos associados. No momento de maior desafio, que é a pandemia, momento pandêmico que todo mundo voltou muito para si, inclusive era um mandamento, fique em casa, a ANDEP lançou o desafio de sairmos de nossa zona de conforto ou de desconforto. E ali, trabalhando com associados, com a diretoria, nós tivemos muitos colegas que mobilizaram condomínio, a sociedade civil, o apoio da ouvidoria, da própria administração da Defensoria com veículos. Nós conhecemos e chegamos em áreas invisibilizadas. Ali nós levamos auxílio emergencial, cadastro no CadÚnico, orientação sobre a promoção de direitos, onde procurar a secretaria e casos emocionantes, como por exemplo de pessoas que ainda não haviam sido vacinadas, que não tinham acesso à vacina. E isso certamente, seguramente marcou toda a nossa gestão, esse olhar fraterno, um olhar solidário. Essa participação ativa junto a esses colegas, ela demonstra cada vez mais e a cada dia mais que sozinhos não chegamos muito longe, que precisamos estar unidos e que precisamos estar juntos em pautas que dizem, melhor dizendo, pautas que demonstram o interesse da classe, que trazem o interesse da classe, defensores públicos e da Defensoria Pública. Então, nesse trabalho em conjunto com a ANADEP, com as demais associações estaduais, nós temos colhido excelentes frutos, né? Na luta pelo engrandecimento, pelo fortalecimento da Defensoria Pública e da classe também. Essa PEC 10, ela é a PEC que trata sobre adicional por tempo de serviço, em que inicialmente só estavam incluídas a magistratura e o Ministério Público. E por força do relatório, um trabalho incansável da nossa Associação Nacional e das associações estaduais, que articularam junto aos seus representantes no Senado Federal, o ingresso, a entrada da Defensoria Pública nesse texto. Trabalhamos também muito firmemente na PEC 32, que é da reforma administrativa,
Temos ainda lutas em relação a diversos projetos de lei, como, por exemplo, o projeto de lei que trata da atividade de risco, que também previa apenas 3 carreiras, nesse texto, e hoje já temos no relatório a presença da Defensoria Pública também, um trabalho de articulação da Associação Nacional e das associações estaduais. Todo esse trabalho que tem rendido frutos da nossa presença constante em Brasília, na luta por essas pautas, pela inclusão da Defensoria Pública nesses textos de extrema importância, elas trazem sim à classe uma segurança de estarem tendo uma representatividade, em nível nacional, de que os seus interesses eles estão sendo levados aos nossos representantes em Brasília. A Associação Nacional e as associações estaduais, elas têm trabalhado também no âmbito legislativo para a inclusão da Defensoria Pública no Código Eleitoral. Para tanto, nós realizamos e participamos das missões de observação eleitoral em praticamente todos os estados da federação, e no Mato Grosso também tivemos participação ativa nessas missões de observação eleitoral. A importância da atuação das associações nesses espaços de poder, especialmente no poder legislativo, pode ser demonstrada pela criação de uma frente parlamentar mista de fortalecimento das defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal. Então isso demonstra a importância de estarmos todos os estados com os nossos representantes levando as pautas das defensorias públicas e dos defensores públicos. A ANDEP apoia diversos trabalhos de associados, diversos projetos de educação em direitos, também projetos que chegaram agora a âmbito nacional, como por exemplo a campanha pelos direitos das pessoas em situação de rua, que também temos representantes aqui no nosso estado de Mato Grosso, nossos associados, e que fazem parte também da comissão da ANADEP, da comissão especializada da ANADEP. A história da ANDEP, ela se mistura à história da própria Defensoria Pública. É uma história de 25 anos, uma história de luta para que a Defensoria Pública ela seja reconhecida, para que a Defensoria Pública ela de fato possa fazer o que ela tem de missão constitucional, Eu tenho total orgulho de fazer parte da Defensoria Pública e também de ter feito parte da associação de classe da Defensoria Pública e de ter lutado essa luta que nós lutamos a essa época. Eu tenho certeza que se não fosse essa vitória da Defensoria de garantir o seu status como instituição permanente ao sistema de justiça, constitucionalmente garantida, nós hoje não estaríamos no patamar em que nós estamos. Que esse fortalecimento da Defensoria Pública, esse fortalecimento da associação, ele só é possível com a participação de todos os colegas. Porque a ANDEP é tudo isso e mais um pouco. E o associativismo nos transforma e nos fortalece. Eu tenho orgulho de me dizer que sou defensor público, para não afirmar com muita certeza ou muita peremptoriedade de que meu sangue é verde.